Nessa manhã com alegria, eu cumprimento a cada irmão, a cada irmã, na doce graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas também nessa manhã, quando nós celebramos o sacrifício de Jesus, sua morte, mas com a grande certeza da sua ressurreição. E a celebração da sexta-feira, a celebração das dores do Calvário do Senhor, faz sentido quando nós temos a certeza que o Senhor Jesus Cristo já ressuscitou, ressuscitará para a glória de Deus Pai. E é por isso que nessa manhã nós celebramos, sim, sentindo as dores do Calvário, sentindo as aflições do Senhor Jesus Cristo, mas a certeza de que o Senhor Jesus vai triunfar. E no domingo, quando nós viermos aqui, já veremos, Senhor, queridos, com a vitória de Jesus em nosso coração, dizendo: Ele venceu. Ele é vencedor. Bendito seja seu nome. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas esse dia nos é dado, queridos, também como um dia de profunda reflexão para cada um de nós. O que significa essa sexta-feira chamada Santa para o mundo cristão? Para os cristãos de modo geral no mundo inteiro. É um tempo para a gente parar e refletir. O que Jesus fez? Como Jesus se deu? Mas acima de tudo, como Jesus enfrentou esse tempo. Dando a nós também, queridos, a possibilidade de enfrentarmos os tempos ruins, os tempos difíceis, especialmente aqueles que são colhidos quando nós estamos na missão de Deus, não aqueles que nós exercemos com a nossa própria visão. Não, mas com aquela que tem a ver com o reino de Deus. Por isso eu convido você para abrir sua Bíblia. E nós vamos fazer a leitura no Evangelho segundo Lucas. E nós utilizaremos o versículo, o capítulo de número 23, os versículos a partir do número 33. Na medida que você encontra o texto da palavra do Senhor, queridos, querida de Deus, se coloquem de pé, vamos ouvir o que a palavra testemunha a cada um de nós. Capítulo de número 23, a partir do versículo de número 33. Bem? Vamos então. Acompanhem, por favor, queridos, a leitura do texto das Sagradas Escrituras. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificarem, bem como os malfeitores, um à direita e o outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sorte, o povo estava ali, tudo observava. Também as autoridades zombavam, dizendo: salvou aos outros, e a si mesmo não salva. Se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido, igualmente os soldados os escarneciam. Aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre e dizia: se és filho de Deus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava escrito de letra grega, romana e hebraica: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores, crucificado, blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti e a nós também. Respondendo, porém, o outro, dizendo: nem ao menos
tendes a Deus estendido sobre igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que pelos nossos atos merecemos. Mas este nenhum mal fez. E acrescentou Jesus: lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Já era quase a hora sexta, escurecendo o sol. Houve treva sobre toda a terra até a hora nona. Rasgou-se, pois, o véu do templo. Então Jesus clamou com alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isso, expirou. Vendo o centurião o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: verdadeiramente este homem era justo. E todas as multidões reunidas para esse espetáculo, vendo o que havia acontecido, retiraram-se, lamentando, batendo os seus peitos. Então todos os conhecidos de Jesus e as mulheres que o tinham seguido desde a Galiléia permaneceram a contemplar de longe essas coisas. Palavra do Senhor. Oremos. Te louvamos, Senhor, e te agradecemos pela bênção dessa manhã. Quando reunidos, Senhor, ao redor da tua palavra, juntos, Senhor, para celebrar nessa manhã o que nós chamamos da Sexta-feira Santa. E que nela, Senhor, está aí contido, Senhor, as dores do Calvário, o sacrifício do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o cumprimento que era necessário, Senhor, para a salvação de toda a humanidade. Nós glorificamos o teu nome e dizemos muito obrigado, Deus, por nos teres enviado o teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, a semelhança de homem, para que pudesse, Senhor, aqui nos ensinar a tua palavra, a tua verdade santa, para que pudéssemos dizer que nós podemos também vencer todas as coisas, assim como ele venceu. Mas até mesmo no que parecia uma derrota, Senhor, teu Filho foi mais do que vencedor e venceu, inclusive a própria morte, e se teve como ressuscitado, porque dizendo, Senhor, que todo o poder e toda a autoridade, e nem mesmo a morte pôde conter, Senhor, o Cristo de Deus, unigênito do Senhor, que venceu a morte e se colocou entre nós e foi visto entre nós também. Nós glorificamos o teu nome nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Você pode sentar-se, querido. Os testemunhos dos textos que nos mostram desde o início de todas as coisas, até esse momento que é um momento crucial, um momento decisivo na vida do Senhor Jesus e na vida de toda a humanidade, vai nos dizer que Deus preparou todas as coisas. Deus conhecia e conhece todas as coisas. Por isso nós declaramos que Ele é onisciente, Ele tem todo o conhecimento. Ele é onipresente, Ele está presente em todo o tempo e Ele tem todo o poder. Deus preparou todas as coisas então, já sabendo antecipadamente o que haveria de vir e a necessidade que Ele haveria de ter de intervenção na vida e na sociedade para estabelecer os rumos e preparar os rumos de todas as coisas. E o texto sagrado vem nos mostrando toda essa trajetória onde Deus é o grande articulador e orientador de todas as coisas. A uns levanta, a outros abate. Mas tudo isso em cumprimento da sua vontade e do projeto de Deus para toda a humanidade. Até que Deus nos envia o que já era prometido, os que os profetas já falaram a respeito dele, aos testemunhos que se deram antes do seu nascimento, a todos aqueles que, revelados pelo Senhor, nos fizeram conhecer que Deus não nos tinha abandonado. Ele enviaria o seu ungido. E esse ungido faria a sua vontade. E a vontade de Deus era para a salvação de toda a humanidade. E Deus nos dá como grande presente ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Ele vem estar conosco. E nasce entre nós.
e cresce entre nós também como ser humano, para mostrar a nós que há possibilidade como humano vencer também o pecado, vencer o inimigo e se colocar, querido, fiel diante do Senhor. Jesus nos mostra, não apenas nos diz, mas Jesus vive essa realidade. Jesus nos mostra e nos diz. E nós, ao olharmos a vida de Jesus, ao olharmos o ministério de Jesus também, tomamos para nós como modelo, inspiração para a nossa própria vida. E dizemos, Pai, assim como teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, nos ensinou e viveu e vimos a sua vitória, nós também, como teu povo, queremos viver a vida de integridade diante de ti, com fidelidade diante do Senhor, guardando os seus mandamentos, guardando os seus estatutos, Senhor, não nos desviando deles em nenhum momento. Nos sustente, ó Pai, nos oriente, Senhor, guarda-nos, protege-nos, Senhor, nessa trajetória da vida. Assim como tu estiveste com teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em todo o tempo, também conosco o Senhor esteja. E Jesus vai conforme, queridos, as Escrituras nos mostram e nos revelam. Não como script, mas como uma decisão pessoal de Jesus. É importante que se sublinhe. Jesus não realiza tudo isso porque ele, tem uma obrigação de fazê-lo. Não. Mas é uma decisão pessoal de Jesus. Como é decisão nossa, queridos, de cumprir a vontade de Deus, de fazer a vontade de Deus, não fomos obrigados a nada, fazemos por amor ao Senhor. E Jesus também fez, por amor ao Pai. Porque participou de todos os propósitos santos de Deus em todo o tempo. E ele veio como última alternativa de Deus para a salvação de toda a humanidade. E falou-nos, e orientou-nos também. O escritor do livro dos Hebreus diz, havendo Deus outrora falado aos pais pelos profetas, nesses últimos dias ele nos fala através do Filho. E vem Jesus nos ensinar. E os testemunhos que os textos nos dão, que os evangelistas escreveram, e tendo ouvido diretamente de Jesus, trouxe para nós e nos deixou escrito, para o crescimento do nosso aumento também da nossa fé. E desde o início, o inimigo das nossas vidas já sabia que Jesus seria aquele que o venceria e pisaria a cabeça da serpente, assim como foi dito e revelado por João no Apocalipse. Ele pisaria a cabeça da serpente. E desde o início de todas as coisas, o inimigo, já sabendo disso, queridos, queria interferir para frustrar os planos de Deus. Quando Jesus nasceu, os magos vieram e procurando o local onde deveria o Senhor ser conhecido o lugar do seu nascimento, Herodes, sabendo disso, foi lá perguntar para ele, mas a quem vocês estão procurando? Nós estamos procurando aquele que é o enviado de Deus para a salvação de toda a humanidade, o rei dos judeus. Tomado de ciúmes, Herodes determina que eles, ao vê-lo, sabendo o lugar onde ele estava, venha dizer para mim também para que eu vá adorá-lo. O Espírito sabia disso. E como os reis não voltaram, porque orientados pela própria mão do Senhor, voltaram em lugares diferentes, ele determinou que todas as crianças de 2 anos para baixo fossem executadas, para que então o unigênito de Deus, para que então o Salvador de todas as coisas também, junto com essas crianças, fosse morto. Mas por salvação do Senhor, mandou o seu anjo dizer a José, toma uma criança aí, vai para o Egito, porque tentam tirar a sua vida. Então, desde do nascimento de Jesus, procuram tirar a sua vida. Procuram frustrar os seus planos. Procuram frustrar os planos de Deus, mas o Senhor está acima de todas as coisas, conduzindo os destinos da humanidade. Jesus cresce entre nós. E já muito cedo discutia com os doutores da lei. E já falava das coisas do Pai. Jesus vai crescendo, compreendendo perfeitamente o seu ministério, completamente a sua missão. Sabia, conhecia quais eram os caminhos necessários para a salvação da vida da humanidade. Jesus conhecia também as normativas.
Sabia como que era o processo de perdão de pecados. Sabia que era necessário tomar, especialmente uma ovelha, para que na época da Páscoa ela fosse repartida e a ceia entre as famílias pudesse ser então celebrada. Mas também era levada até o templo para que pudesse ser imolada, e essa serviria também como reparação e como perdão de pecados. Jesus assume essa figura. Jesus assume esse. Ele é o Cordeiro de Deus. Jesus assim diz, ele é o Cordeiro de Deus, e assim a expressão utilizada, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado de todas as pessoas, tira o pecado do mundo. E mais, Jesus tem consciência do seu propósito santo e caminha pela cidade. Jesus tem importante intenção de pregar o evangelho do reino, de estabelecer a presença do reino de Deus entre nós, o lugar de domínio do Senhor, o lugar de governo do Senhor. E assim ele fez, com grande autoridade, com grande maestria também. Anunciou para todos nós e viveu também o reino. E era importante quando vimos as pessoas dizerem, ele fala como aquele que tem autoridade. Jesus não apenas falava, mas ele vivia isso. A sua autoridade estava também no cumprimento das palavras que eram ditas, no cumprimento das verdades. Ele fala como aquele que tem autoridade. Jesus caminhando no meio do povo, anunciando e caminhando para Jerusalém. E cheguei em Samaria e todos os samaritanos querem impedi-lo de passar por ali, porque o texto nos diz, a sua fisionomia, o seu semblante era como aquele que vai para Jerusalém. Mas Jesus sabe o que lhe aguarda. Jerusalém está ali nas suas medidas. Jerusalém está nos seus planos, nos seus projetos. Vai chegar o momento certo em que Jesus enfrentará esse momento. E caminhando, Jesus adverte aos seus discípulos. Olha, vede que o Filho do Homem será entregue na mão dos pecadores. E ele será maltratado, escarnecido, sofrerá violência daqueles que são líderes do templo. Vão julgá-lo, vão condená-lo e ele morrerá. Mas ao terceiro dia ele vai ressuscitar dos mortos. Pedro, ao ouvir essa palavra, e não compreendendo muito bem, porque, na verdade, era muito bom estar com Jesus. Pessoas simples, mas que agora tinham um destaque tão grande, tinham uma notoriedade tão grande. Caminhar com Jesus significava também um grande status, ser reconhecido no meio de todos, como aqueles que caminham com Jesus, como aqueles que são discípulos de Jesus. E como Jesus diz que ele será entregue na mão dos pecadores, Pedro quer repreendê-lo. Senhor, não te permitas tal mal. Jesus percebe que na palavra e na simplicidade do coração de Pedro deixa-se levar pela ação do inimigo para tentar desviá-lo do caminho. Ele diz, afasta-te de mim, Satanás, porque não cogita das coisas de Deus. Uma dura resposta para Jesus, mas a certeza e firmeza do seu ministério. Ele não volta atrás. Ele não dá um passo, mas Jesus vai sempre à frente, sabendo o que é necessário, o que ele precisará fazer. Um dos grandes momentos na vida de Jesus e do seu povo. É importante que a gente compreenda isso. Embora os discípulos de Jesus e as pessoas que caminhavam com ele não tivessem essa noção, Jesus tinha clara noção do que lhe aguardava. Jesus nunca teve dúvida da morte violenta. Nunca teve dúvida sobre isso. Jesus não era ingênuo a respeito disso. Não era aquele que, de repente, viu-se envolvido numa trama diabólica contra a sua vida. Não, Jesus já sabia a necessidade que ele tinha que dar a sua própria vida em resgate da nossa. E mesmo assim, Jesus não teme. Jesus não volta atrás, ele vai firme. Ele sabe o que é necessário, ele cumprirá. O cálice que é amargo, Jesus vai sorvê-lo sozinho para a salvação da humanidade.
Quem tomará o cálice amargo? Para que nós tenhamos vida. Para a nossa salvação. Para a nossa aceitação diante do Pai. Jesus se dá por nós. E Ele vai. Já tem no seu coração a certeza dos acontecimentos. E a última ceia de Jesus, junto com os seus discípulos, Ele faz essa revelação. Desejei muito tomar com vocês essa ceia antes que eu padeça, antes do meu padecimento. E faz revelação final aos seus discípulos dos acontecimentos. Embora que esse seja um momento difícil na vida de Jesus, os discípulos estão no caminho junto com Jesus, Jesus está sofrendo, queridos, antecipadamente as dores dos acontecimentos. Os discípulos caminham por trás de Jesus e disputando entre eles. Mas quem é o maior entre nós? Não, sou eu. Não, é você. Não, quem foi que Jesus chamou naquela hora difícil? Foi eu. E ele disputando isso, Jesus está sofrendo as dores, antecipadamente o sofrimento, as acusações, as injúrias. Mas eles estavam distantes. Distantes de tudo isso. Jesus participa da ceia com eles e faz a grande revelação. Um de vocês me há de trair. O sinal é aquele que der o pão com água. E o texto diz que o inimigo já tinha colocado no coração de Judas que o traísse. O que a gente imagina? Por que é que um discípulo tão querido, tão amado, que acompanhou Jesus em todas as trajetórias, que viu os sinais que Jesus fez, que viu os milagres de Jesus, que viu as palavras, que viu os sinais que Jesus fez, que viu a sua fidelidade, santidade, pureza. Por que ele faz? Por que ele trai o seu mestre? Por que ele entrega Jesus nas mãos dos pecadores? Nesse mesmo caminhar de Jesus, uma das tradições, não digo que essa seja a única, mas uma das tradições, é que ele veio junto com um grupo de pessoas para convidar Jesus para ser rei de Israel. E o texto diz, e vieram até ele querendo fazê-lo rei no meio do seu povo. A liderança de Jesus, o prestígio de Jesus, a autoridade de Jesus era o ingrediente necessário para ele fazer um grande levante, expulsar os romanos e estabelecer de novo o reino de Israel. Mas Jesus disse para ele, queridos, o meu reino não é deste mundo. Frustrou por demais aqueles que tinham em seus corações o desejo de libertar o povo da escravidão dos romanos. Ficaram decepcionados. Jesus poderia ter feito isso. Ele poderia assumir esse papel revolucionário, fazer um grande levante no meio do povo que o seguiria, expulsar dali os romanos. Mas Jesus diz que o seu reino não era desse mundo. E a partir daí, o coração do discípulo começou a voltar-se com uma decepção contra o seu mestre. E no momento crucial, ele vai até o templo e diz para os sacerdotes, vocês querem encontrar e saber quem é Jesus? Mas como sabê-lo se Jesus não é diferente de nenhum deles? Jesus não tem roupas especiais, Jesus não tem vestes especiais, Jesus não se trata diferente, Jesus anda exatamente igual a eles. Ele é um daqueles que está no meio dos seus discípulos. Como descobrir quem é? Aquele a quem eu beijar. Esse vocês poderão prendê-lo. É importante a gente ser fiel ao Senhor para que a gente não se decepcione quando as nossas orações não forem atendidas como a gente quer. Como as coisas não acontecerem do jeito que a gente quer. E há quantas pessoas que largam de mão, que abrem mão, porque não tiveram suas ações atendidas como eles gostariam que fosse. E decepcionam-se com o Senhor. É Ele.
que tem toda a autoridade e poder, Ele que diz o sim ou não. Então a gente precisa entender que na nossa relação com Deus, que é o Pai, Jesus diz que nós que somos maus, sabemos dar bons presentes para os nossos filhos, que dirá o Pai, que é bom, saberá dar o Espírito Santo a todos aqueles que lhe pedirem. Mas a gente precisa entender que a nossa relação para com Deus, de filiação, ou seja, de paternidade de Deus para conosco, implica em dizer que Deus não necessariamente tem que atender a todos os nossos pedidos. De modo geral, eu não estou aqui criando normativas para Deus, eu estou dizendo assim, de modo geral, quando oramos, Deus tem 3 respostas para nós. Sim, meu filho, eu vou fazer, aguarda, já está aí na tua mão, já estou determinando meu anjo que vai levar para você, e a gente recebe. E às vezes até no inesperado a gente está recebendo. E às vezes nem agradece, porque a gente, né, como criança, a gente pede tantas coisas, daqui a pouco a gente já mudou de opinião, já mais daquilo, já aquilo outro, daqui a pouco já aquilo outro. A gente tem memória daquilo que a gente pediu antes. Mas também Deus diz para a gente, espera. Espera o momento certo, não é agora. Espera o momento certo, a gente tem que aprender a esperar. A esperar no Senhor. E a terceira resposta é quando Deus diz, não vou atender. E a gente terá que saber, queridos, com fidelidade entender o não de Deus. Não é vontade de Deus, não é para o nosso bem. O discípulo não conseguiu suportar esse não de Jesus na sua vida. E se tornou, então, alguém inimigo de Jesus. Para liderar o grupo que iria lá para prender Jesus. Porque os religiosos queriam intervir no ministério de Jesus. Porque o texto diz que Jesus, a fama de Jesus correu por todos os lugares. E ele se tornou muito conhecido e muito amado, mas também muito odiado. E eles conspiram contra Jesus no templo. E o Sinédrio reúne-se e diz assim, o que nós vamos fazer? Se deixarmos ele assim, a sua fama crescerá muito mais, todos vão crer com ele. E os romanos virão e nos tirarão daqui e tirarão os lugares sagrados e assim do povo. Então o que é importante que se faça? É importante que um venha morrer por todos e salve toda a nação. Que morra um e o restante do povo seja salvo. Conspiravam então desde aquele momento e procuravam um momento para matar a Jesus. Os sacerdotes no meio do templo, por que queriam isso? Jesus, quando entra em Jerusalém, vai ao templo e vê a situação degradante com que ficou o templo. Estavam ali, os vendedores, estavam ali, os cambistas, todos estavam ali no templo. E Jesus expulsou a todos dali e disse assim, está escrito, a minha casa será casa de oração. Jesus não está dizendo que o ofício e o trabalho deles não era importante. Veja, preste atenção. Jesus não está dizendo que o trabalho deles não era importante. Jesus está dizendo que o local onde eles estavam trabalhando era inadequado. Tirou todos dali. E rapidamente eles eram contratados do serviço do templo, foram lá reclamar que Jesus havia expulsado eles dali. Todos nós entendemos que tudo que é negociado no templo tem a ver com o percentual que se dá ao templo. E por que o sacerdote está tão irritado? Por que o sumo sacerdote está tão irritado? Porque, na verdade, ele não recebe a sua função por favores. Ele compra ele compra a sua vaga, como tal. E aquele que lhe financiou precisa receber. E aqueles que trabalham no templo, aqueles que trazem os recursos para que ele pague. Por isso ele está tão irritado contra Jesus, porque Jesus encerrou ali aquele pinhão que lhe dava para que ele pagasse a sua própria dívida. E também ele vai conspirar junto com os outros contra Jesus para tirar a vida do mestre. Jesus está sozinho. Só o Pai. Os demais o acompanham. Mas
tem uma dependência frágil, tem uma visão frágil a respeito desse momento e do próprio ministério de Jesus. Jesus volta agora ao Monte das Oliveiras e ali dá as últimas instruções para os seus discípulos. Daí Jesus vai para um monte chamado Getsemane. Jesus já sabe que é o momento final da sua própria vida. E diz para os seus discípulos: fica aqui, vigia comigo. Eu vou mais à frente e vou orar. Vigiem comigo. E vai orar ao Pai. Vai dizer: Pai, se for da tua vontade, afasta de mim esse cálice, sem que eu beba. Se é a tua vontade, Pai, afasta de mim esse cálice, mas contudo que seja feita a tua vontade. E não teve resposta. E volta. Encontra os seus discípulos dormindo. O evangelista diz que eles estavam dormindo de cansado. Estavam dormindo de tristeza. Eles dormiam de tristeza. E Jesus reclama com ele: até o momento vocês não podem vigiar junto comigo? Vigiai e orai, porque perto vem a tentação. E ele vai de novo, mais uma vez. Jesus sobe ao monte e vai ao lugar mais à frente, e lá ele vai orar de novo ao Pai: Pai, se for da tua vontade, passa de mim esse cálice antes que eu beba. E volta outra vez. E eles estão dormindo. Jesus reclama de novo com eles que eles não são capazes de vigiar com eles e orar com eles nesse momento tão difícil. E por terceira vez Jesus vai também. E a resposta do Pai é clara, é objetiva. Jesus volta certo, com a consciência de que ele beberá o cálice amargo que precisa ser bebido para a salvação de todos. Vamos! Eis que o inimigo vem. Eis que aqueles que estão a serviço do inimigo estão chegando. O Evangelho de João vai nos dizer, quando Jesus tem essa decisão e chega até o local onde está no cume do monte, vem ali uma turba de soldados liderados por Judas. E Jesus pergunta para ele: a quem vocês procuram? Ele diz: a Jesus de Nazaré. Eu sou ele, disse o Senhor Jesus, sou eu. E eles caem por terra. A tradição de João faz essa narrativa e eles todos caem por terra. E levanta-se de novo, Jesus pergunta: a quem é que vocês procuram? Ah, Jesus de Nazaré diz: sou eu já falei para vocês. Eles caem por terra de novo. As tradições de Mateus, Marcos e Lucas vão nos dar que eles julgaram ser a mais, dizia assim, a tradição melhor que eles queriam legar para o povo. Judas chega a Jesus. E já estava combinado. Aquele a quem eu vou beijar. E vem ele. E sai do meio da turma. E vai até Jesus. E antes que ele cumpra isso tudo, Jesus diz: Judas, com um beijo você trai o filho do homem. Salve, mestre. E beija a face de Jesus. Era o sinal que era necessário para que eles viessem e prendessem a Jesus. Com um beijo, você trai o filho do homem. Quando ele vê essa cena, Jesus preso e levado, ele se arrepende de seu coração. Tem um grande arrependimento. Chora amargamente e diz: eu traí o sangue inocente. Eu traí o sangue inocente. E vai até o templo e quer devolver as moedas. Olha, está aqui de volta, eu não quero não. Isso é com você. Esse dinheiro que pode ser representado de sangue é contigo. Não temos nada a ver com isso não. É sangue de traição que você fez, é seu. Fica com você. E ele joga.
Quem sabe, levado e deixado levar pelo inimigo das nossas almas que quer intervir nos planos de Deus e frustrar que Jesus seja o Salvador de todas as coisas, e ele se cai em si agora e vê o que fez. O texto vai dizer que ele não suporta isso, ter feito isso. Ele não suporta ter traído a Jesus, o seu mestre. Ele caminhou com Jesus, ele viu. Ele presenciou todas as coisas. Ele estava com Jesus em todo o tempo. E diz o texto que ele vai lá e se enforca. Embora que Jesus tenha querido dar salvação, perdão. Mas ele em seu coração diz, eu não mereço o teu perdão. E foi lá e se enforcou. Na tradição diz que Jesus vem para ele e diz, Judas, não te faça tão mal. Ele diz, eu te perdoo. Eu não mereço o teu perdão. Não sou digno dele. E foi lá e suicidou-se. Jesus é levado então às autoridades para ser julgado por ela. E na segunda vez que Jesus vai a Pilatos, a mulher de Pilatos diz assim, olha, não tome partido na causa desse homem, muito sofri em sonho essa noite. Não tome partido na causa dele. Ele é o homem justo. Pilatos tem um gesto que ficou marcado em toda a história e em qualquer lugar. Ele foi lá e lavou as suas mãos. Eu não tenho parte nessa condenação desse homem justo. E tentou de algumas maneiras. Por fim, ele lava a mão. E naquela ocasião, ele, como governador, poderia liberar alguém, um indulto, como até hoje acontece aqui no nosso país, o presidente pode fazer isso também. E ele pergunta, quem vocês querem que eu solte? A Barrabás, o facínora, o assassino, o ladrão, ou a Jesus, o unigênito de Deus? E a multidão disse, que solte Barrabás, e Jesus seja condenado. Mas que mal ele fez? Ele se disse o Filho de Deus. Blasfemou. E os sacerdotes disseram, que mais nós precisamos rasgar nas suas vestes? Ele blasfemou. E essa foi a acusação que apresentaram diante dele. Ele blasfemou, disse ser o Filho de Deus. E a trajetória vai acontecer. Falsas testemunhas. Martírio. Injúrias. Mentiras. Fazem parte do julgamento de Jesus. Até ser sentenciado. Há um cântico no nosso cenário. Eu não lembro o número dele agora. Me vem agora à mente. Diante de Pilatos está Jesus, o Nazareno em aflição. E que se faz a pergunta, que farei de Jesus Cristo? Responde hoje. E o autor sagrado diz, dirás um dia ao vê-lo, que fará ele de mim? Que fará ele de mim? Que farei eu de Jesus o Cristo? E ele dirá, você vai dizer um dia, quando estiver diante dele, que fará ele de mim. Os salteadores estavam ali, em todo momento, o Senhor representa a misericórdia. Jesus não podia guardar, queridos, ira, raiva, porque no seu coração não estava isso. Seu coração estava livre disso tudo. Ele era superior a esses sentimentos, esse sentimentalismo humano. Não existia isso no seu coração. Vingança, represália, não. Isso não fazia parte do coração de Jesus. O coração dele é misericórdia. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe dá garantia. Ainda hoje, você estará comigo no paraíso.
O coração de Jesus é misericórdia, doador. E sempre assim o foi. Porque ele tinha certeza absoluta que era com a sua morte e ressurreição que ele conquistaria, tiraria da mão do inimigo a dívida que pesava contra nós. Ele resgataria, compraria essa dívida com o seu próprio sangue. E ele assim o fez. Resgatou a nossa dívida, resgatou a nossa culpa, tirou de nós. Jesus vai dizer, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, pelas suas machucaduras nós fomos sarados. Quem ele era? Não tinha aparência nem formosura, olhando para ele nada vimos que nos interessasse. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. E Jesus coloca a cruz sobre os seus ombros, Jesus vai levar, fazendo lembrar a mensagem que ele trouxe. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a cada dia a sua cruz e me siga. Jesus colocou a sua cruz sobre os seus ombros e levou. Na trajetória, o texto vai nos dizer que constrangeram um certo Simão chamado Cireneu, de Cirene, e constrangeram a levar a cruz de Jesus. E ele levou a cruz de Jesus. E os textos mais antigos, lá em Atos dos Apóstolos, vão vê-lo entre as lideranças no meio dos apóstolos, ali participando também. E o texto vai dizer, está ali com eles, com os seus apóstolos, o homem chamado Simão, o Níger. Simão, o negro, aquele que ajudou a levar a cruz de Jesus. Estava ali também entre eles, se tornou uma grande liderança no meio do povo de Deus. Até o Gólgota, onde Jesus foi crucificado. As suas vestes foram leiloadas para que se cumprisse o que fora dito. Já era chegada quase aqui a hora nona. E não se podia mais esperar que Jesus morresse de modo natural. Queriam lhe quebrar as pernas para apressar a sua morte, porque estava chegando às 18 horas. Mas Jesus, com um grande brado, Pai, nas suas mãos entrego o meu espírito. E assim Jesus suspirou. Estava ali, estabelecida, aquilo que imaginavam ser o fim da mensagem do Nazareno. Morreu Jesus, com certeza morre também a sua doutrina, morre também a sua orientação e desaparece seus discípulos. No momento da dor e da aflição, os discípulos não tiveram a coragem suficiente para acompanhar Jesus, ficavam de longe, acompanharam todas as coisas de longe. Pedro, que quis chegar perto e acompanhar de mais de perto, foi suscitado em 3 momentos, mas ele negou ao Senhor. Eu não conheço, não sei quem ele é. E Jesus já o tinha prevenido antes que o galo cante. 3 vezes você vai me negar. Não, Senhor, jamais farei isso, de maneira nenhuma, longe de mim. Eu prefiro morrer, eu darei a minha vida. Esse era o interesse do seu coração. Mas ele não estava preparado para tal. Jesus disse que ele deveria vigiar, porque o inimigo tinha pedido para cirandá-lo, como se faz com a ciranda. E no momento crucial de reafirmar a sua fé e sua convicção no Jesus, ele declarou não conhecê-lo. Quanta gente ainda hoje em dia nega Jesus, no meio dos seus amigos, no meio dos seus vizinhos, dos seus parentes. Nega Jesus. Não se revela ser um seguidor do Senhor Jesus Cristo. Não se revela ser um cristão que segue ao Senhor Jesus Cristo, que vive por Jesus. Tem vergonha disso. Significa negar ao Senhor Jesus ainda hoje. Precisamos ter a coragem
para reafirmar nossa fé, nosso compromisso, junto com aquele que nos salvou. E quando o galo canta, Pedro lembra que Jesus já tinha avisado. Antes que o galo cantasse, ele me negaria. E saiu dali. E chorou amargamente a sua fraqueza, a sua falta de fé e de convicção. Jesus está só. E vai à cruz do Calvário só. Ficam suas mulheres. E mais o discípulo amado, chamado João. E até nesse momento tão crucial da vida de Jesus, Jesus tem um cuidado. Vira para João, apresenta a Maria e diz assim: filho, eis aí a sua mãe. Mãe, esse é o teu filho. E diz o texto que a partir daquele momento ele levou Maria para sua casa e cuidou dela até a sua morte. Até no momento crucial, Jesus lembra-se, tem misericórdia daqueles que o seguem. Não deixou Maria desamparada, mas designou, delegou a um dos seus discípulos que cuidassem dela. E assim o foi. Jesus se deu na cruz do Calvário por nós. Jesus morreu pelos nossos pecados. Bom que foi declarado feriado nacional esse dia. Porque ao tempo vai passando, as pessoas vão fazendo o significado pequeno, fazendo esse dia menor. Mas glória a Deus que você está aqui. Graças a Deus que você veio. Veio dizer: Senhor, muito obrigado. Senhor, eu estou aqui. Vim, Senhor, para declarar que em todas as coisas Tu és o Senhor da minha vida. Te louvo, Senhor, que em todos os dias da minha vida eu possa declarar que Tu és Senhor da minha vida. E que em todos os lugares eu possa fazer essa declaração: Jesus é Senhor da minha vida. Que nesse dia de sexta-feira, que comemoramos a paixão de Jesus com a certeza da sua ressurreição, o marco na cristandade, o marco na fé do povo, sejamos nós também aquele que declaram, testemunham, testificam a vitória do Senhor Jesus. E que Ele nos abençoe nessa manhã, em nome de Jesus. Amém? Oremos, queridos, te louvamos, Senhor. Te agradecemos, Deus, pela Tua presença entre nós. Te louvamos, Senhor, pelo Teu dom salvador, nos ter enviado o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para morrer por nós e pelos nossos pecados. Nós te agradecemos porque Ele cumpriu tudo aquilo que era necessário para a nossa salvação. E nos deu, Senhor, uma preciosa lição de fidelidade, de compromisso, de amor para contigo e para com todo o povo. E fomos salvos pelos méritos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que nessa manhã sejamos nós também revestidos dessa coragem, dessa decisão, para sairmos declarando que Jesus é Senhor da nossa vida. E que Ele nos abençoe. Amém.